Boa noite a todos que me assistem. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Augusta Bengarte. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para conversarmos sobre a hora da partida. Esse tema, ele é sempre atual, principalmente pelo momento em que nós vivemos agora, que nós estamos atravessando esse momento de pandemia, que estamos deixando tantos entes queridos para trás. Mas a gente se pergunta, quem é que pensa na hora do desencarne? Ninguém. Ninguém se preocupa com isso, poucas pessoas estudam, poucas pessoas assimilam como é essa situação. Nós nos preparamos para tudo nessa vida. Nós nos preparamos para uma festa, para um casamento, para a chegada de um recém-nascido, não é verdade? Nós estudamos para se formar, para trabalhar, porém, quem se prepara para entender como é de fato a hora do desencarne? Então, nós vamos falar hoje sobre essa hora da partida, entender como é que se passa esse momento que ele é tão certo para as nossas vidas. Vamos falar das dificuldades enfrentadas para quem deixa o corpo e para quem fica. No Livro dos Espíritos, falando sobre a alma após a morte, sua individualidade, a vida eterna, pergunta na questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? Responde: volta a ser espírito. Isso é, volta ao mundo dos espíritos, onde se separou momentaneamente. E na questão 150, a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria dela se não conservasse? Como constata a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, que é vindo da atmosfera do seu planeta, e guarda a sua aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. E ainda pergunta: a alma não leva consigo nada desse mundo? Nada. Nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez na vida. Quanto mais for puro, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. E na questão 151 pergunta: o que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna a todo o universal? Resposta: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui o mundo completo? Quando estás em uma assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a sua individualidade. No livro Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, ele comenta que como pode o encarnado fugir do assunto morte? Um fato que é certo para as nossas vidas. Muitos temem morrer, mas ninguém procura se inteirar verdadeiramente para onde foram seus entes queridos. Será que existe um inferno? Ou todos acham que seus amados, seus entes queridos foram para o céu? Nós sabemos que a casa do nosso Pai é o universo, a imensidade, o infinito, e tem muitas moradas. Quando nós estamos encarnados, o nosso perispírito serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nós transmitimos ao espírito as impressões do corpo e comunicamos ao corpo a vontade do espírito. Então, o perispírito é um intermediário. Quando morre o corpo físico, o perispírito se despreende desse corpo,
mas continua servindo ao espírito, pois vai servir de intermediário do espírito lá no plano espiritual e servir de intermediário do espírito aqui no mundo material. Quando a gente vai desencarnar, um laço fluídico, que é uma expansão do perispírito, liga-se ao óvulo fecundado e vai dirigindo a formação do corpo físico. No caso, quando um espírito ele é inferior, a cada ato indigno, o seu perispírito vai se deformando. Ao reencarnarmos, muitas vezes voltamos com algumas lesões no perispírito, que no corpo físico se refletirão como uma deformidade, ou então como uma doença. Então, à medida que nós vivemos na moralidade no corpo, enquanto estamos no corpo físico, vão se repercutindo no nosso perispírito as nossas boas ações. Então, como nós vimos, tudo se repercute no perispírito. As boas ações e as ações ruins. Então, quando nós vamos nascer, o perispírito vai lá, se liga ao óvulo e vai determinando o corpo. O que quer dizer? Que o espírito é que determina o corpo, não é o corpo que determina o espírito. Então, o espírito precisa vir com aquela deformidade, com aquela doença, por um ou outro motivo. Então, o perispírito se liga ao óvulo e vai causando aquela deformidade no corpo material que ele necessita, que o espírito precisa para a sua evolução. Então, nós podemos perceber aí que nós somos o arquiteto do nosso corpo físico e espiritual. Olha que coisa maravilhosa, nós somos o arquiteto do nosso corpo físico. Que coisa mais interessante. Mas vamos falar agora sobre os centros de força e os plexos nervosos. Nós vamos falar sobre ele para entender o processo do desligamento, que eles são muito importantes nesse processo. Então, o centro de força, ele tem a função de captar os fluidos espirituais. Então, o fluido universal, absorvido de uma forma de fluido vital, circula por esse centro de força, canalizando, segundo o padrão vibratório de cada pessoa, para as rodas energéticas, e essa, então, distribui para os órgãos que dão vitalidade ao corpo, através dos plexos nervosos. Quem recebe, então, as energias vindas do passe, do mundo espiritual, dos nossos guias espirituais, quem recebe essas energias, são os centros de força, que eles estão no perispírito. E aí, então, esse centro de força distribui para quem? Para os plexos nervosos que estão no corpo. Então, vem do perispírito, centro de força, e distribui para o corpo através dos plexos nervosos. É assim que acontece a questão, vamos dizer assim, a ligação energética entre o perispírito, o espírito e o corpo. E o que são plexos nervosos, Augusta? Eles são em número de 4. Estão localizados no corpo físico, como nós já dissemos, e sua estrutura forma uma rede. São 4 os plexos no corpo físico. É o plexo cervical, ele abrange os nervos da cabeça, pescoço e ombro. O outro é o plexo braquial, os nervos da região peitoral, o tórax, dos membros superiores, antebraço, dedos e mãos. Plexo lombar, os nervos que irrigam as costas, a virilha, abdômen e membros inferiores, da coxa aos dedos do pé. Tem também o plexo sacro, que é o nervo da pelve, das nádegas, dos órgãos sexuais, da coxa, da perna e dos pés. Esses são os plexos existentes em nosso corpo, são 4. Já o centro de força, segundo o espírito de André Luiz, diz que eles são 7. E o nosso perispírito está intimamente regido por esse centro
de forças. Como os centros vitais do perispírito se conectam com o físico por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo está relacionado a mais de um centro de força. Ora, se nós temos 7 plexos, 7 centros de força e 4 plexos, então isso é óbvio. Mas vamos falar um pouco do desligamento do espírito, do perispírito e o corpo na hora do desencarne. Então, nós podemos perceber que não haverá 2 espíritos desencarnados que tenham que passar pela mesma experiência a respeito da morte. Porque existem diversas etapas que nós vamos ver a seguir, e cada um tem a sua individualidade, a sua evolução, a sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes. Portanto, o processo da morte é diferente para cada um. Vamos entender isso mais na frente. No Livro dos Espíritos, no item 257, diz que o perispírito é o laço que a matéria do corpo une o espírito. Ele é tirado do meio ambiente e do fluido universal, como nós já dissemos. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e transmite ao espírito, por intermédio de quem? Do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama de fluido nervoso. Então, uma vez morto, o corpo nada mais sente. Já não há nele nem espírito, nem perispírito. Então, a experiência diz que o perispírito se despreende, mais ou menos lentamente, do corpo. Nós vamos ver esses detalhes mais na frente. Que durante os primeiros minutos da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Ele crê que não está morto, porque se sente vivo, se vê ao lado do corpo, sabe que não lhe pertence, não compreende por que está separado dele. Desculpe, ele sabe que lhe pertence e não entende por que está separado dele. Então, essa situação dura enquanto haja uma ligação entre o corpo e o perispírito, porque existe uma ligação, sim, ainda. Vamos entender melhor. Disse um suicida uma vez: eu não estou morto. Eu sinto os vermes me roerem. Os vermes não lhe roíam o perispírito, é claro, muito menos o espírito. Na verdade, como não era completa a separação do corpo e do perispírito, ele sentia uma repercussão moral que se produzia do corpo para o espírito, transmitindo ao espírito dele o que é que estava ocorrendo no seu corpo. Na questão 154 do Livro dos Espíritos, pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo muitas vezes sofre, mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que se vê chegar ao fim o seu exílio. Isso é para um espírito que está em situação, vamos dizer, confortável de desencarne, vamos dizer assim. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. Por quê? Porque durante aquele processo de morte natural, que a pessoa vai desencarnando aos poucos, vai se desligando ao pouco do seu corpo, é como uma lâmpada que se vai apagando devagarzinho. Como se opera a separação da alma e do corpo? Na questão 155. Roto os laços que a retinham, a alma se despreende. E pergunta ainda: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e entre a morte? Não.
A alma se desprende gradualmente. Ela não escapa como um pássaro escapa de uma gaiola. Aqueles dois estados, de vida e de morte, se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Na verdade, é dito na literatura que esses laços que soltam o perispírito e o espírito do corpo é como um laço que vai se desfazendo devagarzinho. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, que é o perispírito. Então, a morte é a destruição do corpo somente, não a do envoltório perispírito e espírito, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Então, a observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, como nós já dissemos. Ao contrário, se opera gradualmente, com uma lentidão muito variável, conforme cada indivíduo, que nós vamos ver também mais na frente. Em uns, é bastante rápida, podendo dizer que o momento da morte é mais ou menos o momento da libertação, porque uma coisa é você morrer, outra coisa é você se libertar do seu corpo. Em outros, naqueles sobretudo que sua vida foi toda material, o desprendimento é menos rápido. Dura algumas vezes duram dias, semanas e até meses. Mas isso não quer dizer que existe no corpo uma vitalidade, uma possibilidade dele voltar. Existe sim uma afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre uma proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então vocês entenderam que cessar o corpo orgânico, a morte orgânica, é uma coisa. E a libertação do espírito, do perispírito, do corpo, é uma outra coisa, que nós estaremos vendo ainda. É racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, quanto mais ele se acha ligado ao corpo físico, às coisas da matéria, tanto mais penoso é para ele se separar dela. Ao passo que uma atividade intelectual, moral, elevação dos pensamentos, opera um começo do desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando a hora da morte, ela é quase instantânea. O que quer dizer isso? Que já se tem, o espírito já tem um entendimento da morte, então, de certa forma, ele já se vê preparado. Observações ainda provam que a afinidade em certos indivíduos persiste entre a alma e o corpo, e às vezes é muito penosa. Portanto, o espírito pode experimentar até o horror da decomposição. Esse caso, porém, é muito excepcional, o espírito presenciar sua decomposição. É peculiar a certos gêneros de vida, certos gêneros de morte, como no caso dos suicidas. Na questão 156, ainda do Livro dos Espíritos, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessão completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes até já deixou o corpo. Só tinha ali vida orgânica. Olha só, a alma já deixou o corpo, só tinha ali vida orgânica. Então, ainda tinha vida orgânica. O homem não tem consciência de si mesmo, ele já não tem mais consciência. Entretanto, ainda tem um sopro de vida orgânica. Por que isso, Augusta? Porque o corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Então, o coração ainda está funcionando, o corpo ainda funciona. Existe vida enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, mas para isso não necessita mais da alma. Por isso que muitas vezes ela já se foi. Na questão 157, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai estar? A gente já percebe para onde vai? Muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo.
emprega, então, todos os seus esforços para desfazer inteiramente. Já com a parte desprendida da matéria, ele então vê o futuro se desdobrar-se diante de si. E ele goza por antecipação do estado de espírito que ele já é. E na questão 159, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Olha só. Que sensação nós sentimos quando percebemos que fomos para o outro lado? Depende. Se nós praticamos o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento nos sentiremos envergonhados de ter praticado aquele mal. Com a alma dos justos, as coisas se passam de modo diferente. Ele se sente como se tivesse aliviado do grande peso, né? Porque o nosso corpo, de certa forma, é uma prisão, pois não teme nenhum olhar julgador. Essa é a diferença. E na questão 161, ele pergunta: em caso de morte violenta, acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram por causa da idade ou de uma moléstia, a separação da alma e a cessão da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, muito breve é o instante em que medeia entre uma e a outra, a morte e a vida. Algumas vezes, os espíritos desencarnados, quando eles chegam do outro lado, eles se acham só, no meio desconhecido. E o que acontece? Eles são tomados por um grande pavor. Mas isso só se dá aqueles que tiveram uma vida profundamente egoísta e nunca dirigiram seu pensamento até Deus. É como um recém-desencarnado que precisa de paz. Por isso, os religiosos dizem: descanse em paz. É uma verdade. Feliz daquele que vive no mundo espiritual em paz com a sua consciência. A separação do corpo e da alma é quase sempre lenta, e o desprendimento da alma se opera gradualmente, como a gente já viu. Mas como é isso? Ele só se opera quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que ligam o perispírito ao corpo. Olha só, existem laços fluídicos ligando o perispírito ao corpo. A morte só se completa, a separação só se completa quando todos os laços estão rotos. Em todos os casos, a separação do corpo e da alma é seguido de um tempo de perturbação. Logo, sendo longo ou rápido, a depender do apego que a gente tem da vida material e também da impregnação dos fluidos grosseiros que a alma teima em reter no corpo miserável, ficando preso muitas vezes até a decomposição do seu corpo. Então, o desprendimento da alma é menos penoso após uma grande moléstia. Por quê? Porque, às vezes, o efeito dessa moléstia é se desligar, é desligar o perispírito e o espírito do corpo carnal. Então, chegando esse momento, esses espíritos são ajudados, são animados, eles são amparados pelos seus guias espirituais, mas o espírito precisa estar em condição de perceber os seus espíritos guias. No livro de Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, um espírito relata: no plano espiritual, pelo menos a 2,80 metros separava o espírito do desencarnado do seu corpo físico. Era como se ele estivesse num mezanino, deitado em uma cama, e lá embaixo as pessoas velavam o seu corpo. Mas como é que o perispírito se liga ao corpo físico? Mesmo já separado do corpo físico, mesmo ainda, vamos dizer, desencarnado, ainda estava ocorrendo para esse espírito o processo de desligamento. Então, há um processo de desligamento após a morte física.
Fixando bem o olhar, os espíritos viram que os fios que ligavam o corpo perispiritual ao corpo físico eram uma expansão do perispírito. Observe, o perispírito tem expansões, que eu pude dizer que eram, como eu pude fazer uma analogia dizendo que eram os braços, como se fossem vários braços o perispírito tivesse, né? Ou a gente pode chamar de fios, tá? Ligando ao corpo físico. Ele tinha essa expansão. Quando ocorre o desligamento completo, esses fios voltam para o seu dono real, que é o perispírito. Observe que esse perispírito tem essas ligações com o corpo, tanto na hora que vai fazer, vamos dizer, a construção do corpo físico, que o perispírito, através da sua expansão, ele se liga aos óvulos, como a gente já disse, determinando o corpo, como também na hora do desencarne, que ele vai, vamos dizer assim, esses laços e esses fios vão voltando para o perispírito. Olha que coisa linda. Então, estando o espírito em desequilíbrio, há uma dificuldade imensa em ocorrer esse retorno. E o espírito sofre até que se complete o desligamento. Isso é, até que ocorra a volta de todos os elementos que pertencem ao perispírito. Bom seria que as pessoas entendessem, todas as pessoas entendessem, que a prece é muito importante para ajudar aqueles nossos parentes e amigos que se foram, ajudar na hora do desencarne, na hora do desligamento. A prece é uma coisa maravilhosa que ajuda aos espíritos a fazerem o desligamento. Então, o silêncio que se fez para aquele espírito foi ótimo, porque ele conseguiu se desligar, as preces também. Mas os espíritos que estavam ajudando perceberam que ele tinha um perispírito grosseiro. Ele nunca matou, ele nunca roubou, mas o que aconteceu? Por que esse perispírito tão grosseiro? Ele levou à tristeza muitas pessoas. Ele perseguiu os colegas no trabalho, ele era delator das faltas alheias. Então, esse apego às coisas terrenas fez com que ele ficasse mais agarrado e sentisse dificuldade em se ver livre do corpo físico. Então, apesar de já estar separado do corpo, ele ainda tinha os seus fios ligados ao corpo físico. O perispírito não tinha sido recolhido, vamos dizer assim ainda. Quando sua esposa começou a recordar de como ele era um bom pai, de como ele era um bom marido, aí ele foi velado e com amor, e aí ele expulsou do seu corpo as ligações do perispírito, que não tinham mais valor para ele, para o seu corpo, eu digo, né? Então, nós vimos que ao desencarnar, rompe os plexos e o espírito, juntamente com o perispírito, se desliga do corpo. Foi isso que nós vimos. O desencarnado, então, passou para uma outra frequência, é uma outra história. Ele é transportado para um outro local. Que local? Para onde é que ele vai, depois que ele se desligou? Muitas moradas há na casa do meu pai. Os espíritos recém-chegados, eles não se apercebem de que morreram. Ele chega ao mundo espiritual com sentimentos que o dominavam na hora da morte. Por exemplo, eu estou indo aqui para um supermercado, vou ali no mercado, e estou morrendo de raiva de fulana, que ela me fez isso, me fez aquilo, um ódio mortal, uma vontade que ela morra, aquela miserável, aquela horrorosa, e eu vou com aquele sentimento de ódio. E no meio do caminho tem um acidente. No processo de desencarne, o perispírito se desliga dos restos mortais do corpo. Mas o que ainda permanece no perispírito e nos espíritos são os resíduos que representam a energia. Nós levamos no nosso perispírito a energia, aquele ódio, aquela raiva, ou então aquela bondade. Então, a evolução do espírito é que vai determinar o retorno dos resíduos energéticos ao perispírito. Porque nós sabemos que
os resíduos da energia voltam ao perispírito. Isso durante as primeiras 72 horas após o desencarne. Então, durante esse período, o indivíduo poderá ter algumas sensações ainda ligadas, né, à memória corporal. É como eu disse, meu sentimento de ódio, de rancor que eu estava tendo naquele momento, ele não desaparece. Ele ainda passa umas 72 horas para se dissolver, vamos dizer assim. Por isso, se aconselha que no processo de cremação se aguarde determinadas horas. No meio espiritual, o mundo é do pensamento. Lá onde o espírito está, o mundo é do pensamento. Tudo que nele se vê, toca, utiliza, é uma criação do pensamento. O nosso corpo espiritual é uma criação substancial do pensamento. Somos seres constituídos de pensamento, existindo em um mundo criado pelo pensamento. E tudo o que desejamos, tudo o que fazemos é pelo dinamismo do pensamento. Por que você está dizendo isso, Augusta? Porque quando nós desencarnamos, eu não vou chegar lá e comer mecanicamente, não. Né? Posso até fazer isso, vamos dizer, por um curto período. Mas eu não vou andar mecanicamente. Todo mundo sabe que o espírito volita não vai falar mecanicamente. Todas essas ações são feitas no sentido da energia controlada pelo pensamento, que o espírito aprende a fazer. É o que nós vemos no filme Ghost, se lembra? Ele aprendendo a mexer, acho que uma moeda no trem, o outro espírito ensinando a ele. Como? Pela força do pensamento. No livro, ainda de Sérgio, Na Hora do Adeus, um livro que relata muitas coisas relacionadas ao processo do desencarne, ele diz que a crise da morte é fundamental e a mesma para todos. Quando chega o instante fatal, o corpo etéreo, que penetra o corpo carnal, ou seja, o espírito, começa a se libertar gradamente desse último, à medida que a vitalidade vai abandonando. Quem não viu uma borboleta emergir de uma crisálida? Pois bem, o processo é análogo. O corpo etéreo se liberta do corpo carnal e isso trata-se como se fosse de um nascimento. É como se o espírito estivesse nascendo no mundo espiritual. É como se estivesse, não, ele está nascendo no mundo espiritual. E os recém-nascidos, quando nascem aqui, o que é que acontece? Tem uma equipe para lhe ajudar, lhe amparar o nascimento, lhe receber, não é? O pai, a mãe, os médicos, as enfermeiras, os parentes, os avós. Assim é no mundo do desencarnado. No mundo do desencarnado, os espíritos intervêm para auxiliar aquele recém-desencarnado. Ernesto Bolzano, no livro A Crise da Morte, diz que o processo da morte física e o renascimento espiritual é muito interessante e muito belo. Olha só, é belo. Normalmente, a partir do instante que começa a cessão das funções corporais, a gente já viu que é um processo que pode durar muito tempo, os sofrimentos físicos e as ansiedades do espírito cessam e ele passa gradualmente às condições de uma inconsciência absoluta. Olha aí, ele já passou pela perturbação, agora ele está passando por uma inconsciência absoluta. Porém, uma vez transportada a crise da morte, ou seja, morreu, opera-se no plano aquele despertar da consciência. O morto renasce para uma existência nova e ele começa logo a exercitar a sua atividade em um novo meio. Ou seja, ele vai fazer o que tem que fazer, né? De acordo com o que está ali determinado. Sempre acontece que, providencialmente, o espírito desencarnado não se apercebe que morre. Quando ele, às vezes, ele nota muito depressa.
Às vezes ele percebe depressa e fica transtornado, especialmente se a morte cortou laços afetivos muito fortes. Tinha filho pequeno, tinha pai, tinha mãe, mas ele não chega ao meio espiritual desamparado, não. Ele não fica entregue a si mesmo, não. Todos os espíritos, quase sem exceção, quando saem da crise da morte, são acolhidos pelos seus guias, aqueles melhores indicados para lhe reconfortar, lhe aconselhar, lhe assistir. E Augusta, e umbral, que tanto se fala? Todos nós temos que passar pelo umbral. Meu Deus, é isso mesmo? Sim, porque umbral fica, quase todas as colônias de socorro estão nos umbrais, mas poucos ficam durante anos nos vales do sofrimento. Todos os espíritos nos braus são hospitalizados, são tratados e têm condição de trabalhar. Então, são espíritos ainda que são imperfeitos. Eles irão passar em cada lugar de acordo com a sua vibração espiritual. Umbral não é só aquele umbral onde estão os espíritos muito inferiores, não. Todos nós, espíritos inferiores, um pouco inferiores ou mais inferiores, iremos passar pelas nossas zonas de sofrimento, né? Colônias de socorro. E aí a gente se pergunta, para onde vai os espíritos quando desencarnam? Onde é que eles vão na erraticidade? Observe uma coisa, a lei da afinidade é que regula inexoravelmente os destinos do espírito. Não existe a intervenção de um juiz supremo, ninguém julga você, ninguém lhe disse o que você fez ou não fez, de certo ou de errado. Simplesmente existe uma lei de afinidade. Cada espírito desencarnado, ele é levado necessariamente a gravitar para o lugar onde corresponde o seu grau de evolução psíquica, alcançado em consequência da sua vida aqui na Terra, a carne, dizendo assim. Então, aonde vem se encontrar os espíritos recém-nascidos? Eles entram no estado de existência únicos possíveis, dadas suas condições morais, intelectuais e espirituais. Então, o meio que recebe o espírito, vai me receber, é determinado pelo meu grau de espiritualidade em que eu me acho. Através da morte, ganha a morada espiritual que preparou para ele mesmo. Ele não pode ir para nenhuma outra parte. São as suas qualificações espirituais que o fazem gravitar como uma precisão infalível para a condição de existência que corresponde matematicamente aos seus méritos e desméritos. Ou seja, você vai, para lá, para onde você tem que ir, para onde você construiu. A grande lei da afinidade regula esse processo. Ele se junta àqueles que lhe se assemelham. Ele gravita para as legiões espirituais em que ele se acha à vontade, que ele se sente em casa. Sua morada está no círculo da sua alma. Seus companheiros espirituais são os seres que lhe se assemelham. Ele vai para onde ele tem que ir. Esse é o nosso destino. Ou seja, nós somos arquitetos da nossa morada espiritual. No livro Depois da Morte, de Djalma Margolo, ele diz que as sensações que procedem à morte são infinitamente variadas. Por isso que a gente diz que cada espírito tem o seu processo de desencarne e dependem do caráter, do mérito e da evolução espiritual. Entretanto, essas experiências variadas apresentam uma circunstância comum. Uma circunstância comum a todos nós é que os espíritos imaginam, a princípio, ainda estar vivo. É claro, né? Atravessam uma agonia, um sofrimento que se entende por perturbação, que nós vamos agora falar um pouco sobre a perturbação que ocorre quando há o desencarne.
Na questão 163 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Deixou o corpo? Opa, já estou entendendo tudo aqui o que está acontecendo comigo. Imediatamente não é bem o termo, responde. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E na questão 164, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Todos se perturbam do mesmo jeito? Não. Depende da elevação de cada um. Então, vocês estão vendo o tempo todo que depende da elevação. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, pois ele já se libertou da matéria, né, durante a vida do corpo, ele já sabe que existe, ele não é mais aquela pessoa pegada às coisas materiais, ele é minimalista, ele é espiritualista. Então, enquanto o homem carnal, aquela cuja consciência ainda não está pura, ele guarda muito tempo da impressão da matéria. Então, por ocasião da morte, tudo é confuso. Então, a alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha aturdida, como se fosse uma pessoa que despertou de um sono profundo e procura se orientar sobre a situação. A lucidez das ideias, a memória do passado lhe volta, à medida que se apaga a influência da matéria, e ele acabou de abandonar, à medida que se dissipa a névoa que lhe obscurece o pensamento, desculpe. Muito variável é o tempo que dura a perturbação, que se segue à morte. Pode ser algumas horas, ou também alguns meses, ou também alguns anos. A gente viu que o desligamento também pode ser assim, que a perturbação também pode ser assim, né? Demorar ou ser rápida. Então, essa perturbação, ela apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres do indivíduo, e principalmente sobre o gênero da morte, né? Como a gente disse, se uma pessoa está acamada ali, se apagando como uma lâmpada, ela já está entrevendo a sua morte, e ela, de certa forma, já está se preparando. Mas uma morte súbita é uma coisa, é uma surpresa para o espírito. Portanto, essa perturbação, ela, no caso das mortes violentas, por suicídio, por suplício, por acidente, o espírito fica muito surpreendido, espantado, e ele não acredita que está morto. No entanto, ele vê o seu corpo, reconhece que é seu, mas não compreende porque que ele está separado. Ele fala com as pessoas, ele não vê. Então, essa ilusão se prolonga até o completo desligamento do perispírito. Ele fala com as pessoas, mas as pessoas não lhe ouvem. Esse fenômeno se explica muito facilmente, porque ele é surpreendido de improviso pela morte. O espírito fica atordoado com a busca mudança que operou nele. Considera ainda a morte um sinônimo de destruição e de aniquilamento. É claro, alguém avisa que você vai desencarnar daqui a 5 minutos? Alguém lhe avisa que você vai desencarnar amanhã ou para um mês? Não. Então, sempre é uma surpresa e sempre existe um período de perturbação que vai durar de acordo com cada espírito. A perturbação que se segue à morte não é penosa para o homem do bem, é calma, semelhante a tudo que você pode ter em termos de tranquilidade ao despertar. Mas para aquele cuja consciência ainda não está pura, é muita ansiedade, é muita angústia, que vai aumentando à medida que ele compreende a sua situação. Claro, não quer morrer, né? Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que os que morrem nem sempre se revêem imediatamente. No estado de perturbação, cada um vai para o seu lado. E muitas vezes revêem só aqueles com quem eles estão preocupados. Uma mãe que desencarnou ali com o filho que desencarnou ali com o pai, e etc. Já na morte natural, a perturbação começa antes da cessão da vida orgânica. Então, perde o espírito toda a consciência de si no momento da morte. Em certo caso, existe sofrimento, sim, porque foi imposto por um processo de expiação.
vamos falar sobre a parte de exame de consciência, que nós já citamos anteriormente. O espírito passa pela prova da visão panorâmica de todos os acontecimentos da sua vida. Quase sempre ele se vê tais quais foram, do berço até o túmulo. Então, no livro de Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, o espírita fala: no momento da morte, eu revi como num panorama os acontecimentos de toda a minha existência. Todas as cenas, todas as ações que eu praticara passaram pelo meu olhar, como se houvesse gravado na minha mentalidade em fórmulas luminosas. Nenhum só dos meus amigos, desde a minha infância até a morte, faltou a chamada. Logo que eu voltei a mim, todos os acontecimentos da minha vida se destilaram sobre as minhas vistas, como um panorama. Era uma visão muito real, em dimensões naturais, como se o meu passado se houvera tornado um presente. Foi todo o meu passado que eu revi, compreendendo até o último episódio, que foi o da desencarnação. Ou seja, o espírito vê tudo, é um flashback. A visão passou diante de mim com tal rapidez que quase não tive tempo de refletir, achando-me como que arrebatado por um turbilhão de emoções. Imagina, cada cena daquela lhe trazia uma emoção. A visão, em seguida, desapareceu com a mesma intensidade com que foi mostrada. As meditações sobre o passado e o futuro sucedeu em mim vivo interesse por essa condição atual de espírito que agora era. Lembrei-me subitamente de todos os acontecimentos da minha vida. Vi tudo o que eu fizera, dissera, pensara, todas as coisas a que eu estivera associado. Assim é o exame de consciência. Vamos então falar do encontro com os nossos entes queridos. No Livro dos Espíritos, questão 160, pergunta: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que ele tinha. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos os vêm receber no mundo dos espíritos e, muitas vezes, ajudam ele a se desligar da matéria. Encontra-se também muitos com aqueles que conheceu, os amigos que faleceram, desencarnaram antes dele. Vê os que estão na erraticidade também, e, se assim for permitido, ele também vai se encontrar com os encarnados. Os espíritos dos mortos, salvo algumas exceções, são acolhidos e são confortados pelos seus familiares amigos que desencarnaram antes. Isso é muito bom. Eles correm ao seu encontro antes que o espírito passe por aquela fase de sono reparador, como a gente viu. Ele diz que não se pode imaginar a aventura maior desse encontro no meio espiritual, depois de tanta separação, tantos anos de separação, seja dos seus pais, da sua esposa, do seu esposo. E, Augusta, o período do sono, como ele é? Os que desencarnam com a convicção da existência de uma vida além do túmulo, eles não precisam dormir, a menos que eles cheguem muito esgotados por uma longa enfermidade, deprimidos, né? Então, eles dormem. Mas, na prática, pouco há os que necessitem de um período longo de sono. Esse período, ele é mais ou menos prolongado e mais ou menos profundo, conforme a dificuldade que o espírito encontra para se adaptar às novas condições. Depois do despertar, ao contrário, ele se reconhece. Não se tem mais a impressão de que está sonhando. Quase todos os desencarnados passam por um período de sono reparador. Pode durar um dia, pode durar 2 dias, pode durar semana, meses. Isso depende da circunstância que desencarnaram.
Os espíritos muito inferiores permanecem ligados na Terra. Eles não gozam desse sono reparador. Eles ficam ali, eles se acham vivos, eles não esquecem aqueles que eles estão ligados à Terra e são normalmente aqueles que se dizem os espíritos assombrados. E a dor de quem fica? Como ficam os nossos parentes, os nossos entes queridos? As crises excessivas de dor, junto ao leito da morte, constituem uma imensa barreira para que os espíritos que auxiliam no desencarne cheguem até o espírito do desencarnado. É uma barreira real, intransponível, que não permite que os espíritos entrem em comunicação com aquele que desencarnou. Ou seja, as exageradas crises de dor retêm os presos ao meio terrestre e os espíritos desencarnados retardam a entrada dele no mundo espiritual. Quando tem um aspecto calmo nos funerais, quando tem oração nos funerais, os espíritos de luz, como se fossem atraídos, borboletas atraídas pela luz das preces, chegam até ali e acessam rapidamente o espírito do desencarnado para que seja feito a assistência e o recebimento. E o choro? E o choro nos velórios? O choro, devo chorar? Sim, o choro, a gente tem que colocar para fora a nossa tristeza, a nossa saudade. A gente não tem que guardar no peito o choro, não. As lágrimas são gotas de orvalho, de saudade. O que faz o espírito, mal ao espírito, são o desespero, as blasfêmias, a revolta. Então, as lágrimas de saudade não mudam a caminhada do recém-desencarnado. Para quem o espírito que foi, é como se ele olhasse para trás. Vou fazer aqui uma analogia. Quando a gente deixa, a mãe deixa suas crianças na escola, que ela olha para trás, ela vê os filhos como? Chorando, esperneando, gritando, querendo sua mãe. E a mãe vai como? Triste. A mãe vai como? Angustiada por ter deixado seu filho daquela forma. Mas se a gente olha para trás, como acontece com muitas crianças, os meninos estão lá brincando, curtindo os outros amiguinhos, se distraindo com os brinquedos, a mãe olha e faz o quê? Ele está bem e segue para o seu trabalho. Assim são os espíritos desencarnados. Eles precisam perceber que aqueles que eles deixaram estão sim com saudades, mas estão reconfortados. E o que é que eu faço para esquecer o meu marido que desencarnou? Eu dou a roupa dele, eu não dou, eu choro, eu vou ao cemitério, eu procuro mensagem, deixo ele descansar em paz. O que é que eu faço? Alguém já pensou o que é que se passa no coração de um recém-desencarnado? No coração que eu digo sentimentos, né? Não basta a separação do corpo físico e ainda a família chora em desespero. Aí a gente pergunta, então deve a família guardar tudo do desencarnado? Não, não é guardar. Mas a gente vai se desligando aos poucos, né? Se sentindo feliz, no momento que a gente se sente mais reconfortado, mais feliz, a gente então vai dando as coisas. A grande maioria das pessoas não leva muito tempo e vai dando todas as coisas. Por que essa agonia para dar os pertences? É preciso dar um tempo a você e até ao espírito também, né? Então, o desencarnado, ele é um doente no mundo espiritual. Doente por quê? Porque é um processo novo, ele está necessitando de conforto, tamanha a saudade que ele tem no coração. E ele continua com seu perispírito ligado àqueles que viveu. Augusta, existe assistência dos espíritos? Nós já vimos que sim. Existem também muitas moradas na casa do nosso Pai. Existe a estação do adeus, a estação da morte, hospitais, escolas, departamentos, ponto de socorro, colônias da segunda morte, porque lá você tem que fazer o desligamento e é como se fosse uma segunda morte. Eles são atendidos, mas só fica no hospital quem desejar. Sabemos que muitos, depois que são assistidos, fogem em busca dos antigos companheiros encarnados e até desencarnados. Isso acontece muito com aqueles que usam tóxico, as drogas, são viciados.
Portanto, nós vimos aqui vários casos, várias etapas no processo de desligamento. Nós vimos que o espírito, ele passa por sono, passa por perturbação, passa pelo processo de desligamento do perispírito com o corpo e etc. Eu espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa para todos vocês, no sentido de que a gente possa refletir, pensar mais vezes sobre a hora do nosso desencarne, se nós estamos construindo uma casa, uma moradia lá no mundo espiritual para nós, se nós estamos buscando evoluir, e se estamos entendendo para quando a gente chegar do outro lado, não fique como aqueles espíritos perturbados tanto tempo, sem querer reconhecer o desencarne. Porque uma coisa é certa, nós vamos desencarnar. Vamos, então, fazer a conclusão das nossas reflexões. O preparo para o desencarne não se dá de uma hora para outra. Começa quando nós estudamos a codificação espírita, que muito nos esclarece, nos consola, e também quando praticamos os ensinamentos de amor ao próximo, de perdão, de caridade, de humildade, fazendo assim com que, pela lei da afinidade, através da evolução moral, espiritual e intelectual, possamos construir uma moradia digna na erraticidade, que possamos estar cercados por companheiros espirituais semelhantes a nós, para que o nosso espírito tenha a condição de receber a assistência no momento do desencarne e evoluir conforme os desígnios de Deus. Na questão 65 do Livro dos Espíritos diz assim: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, o conhecimento do espírito exerce uma influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendeu a sua situação. Mas a prática do bem, a consciência pura, são o que maior influência exercem. Portanto, meus irmãos, vamos estudar, vamos ler livros, romances espíritas, sim, mas vamos nos ater principalmente à codificação espírita, que é a raiz, as obras básicas do espiritismo. Muito obrigada a todas, a todos e a todas, e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Perdoai, Senhor, a nossa fraqueza, e ajudai-nos a compreender a morte, que ela é necessária e que a alma é levada para a morada espiritual. Tirai, Senhor, de nossos corações o vazio e colocai neles a certeza de que nos reencontraremos além da matéria. Dai-nos, Senhor, esperança, fé e amor, e nos conceda a saúde espiritual e a paz. Fiquem com Deus.